Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não passo por aqui, né? Mas hoje eu vim trazer um conteúdo super interessante. Mas antes de você assistir, eu gostaria que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e também compartilhe com seus amigos, ative as notificações para você sempre ficar de olho nas novidades. Para mim é um prazer ter você aqui e eu quero muito que você deixe seu comentário para eu saber o que você está achando do conteúdo e também você pode sugerir aqui algum assunto que eu teria o maior prazer de explanar para você. Então agora que você já se inscreveu, já compartilhou, já deu seu like e ativou as notificações, dá uma olhadinha no vídeo de hoje para você aprender como eliminar gordura corporal. Ótimo, né? Então veja esse passo a passo de como perder gordura. Bom vídeo para você! Visceral e a gordura subcutânea. A gordura subcutânea é aquela gordura que está embaixo da nossa pele, sabe? Que a gente consegue pegar. Essa é a gordura subcutânea. A gordura visceral é aquela gordura que está entre os órgãos. Por exemplo, gordura no fígado, que a gente chama também de esteatose. Então, hoje eu vou falar dessas duas e principalmente da gordura subcutânea. Agora, quem está aqui na live, quem tem gordurinha aí localizada? Não precisa ficar com vergonha. Todo mundo tem uma gordurinha localizada que eu sei. Vocês estão aqui hoje para dar fim nela, né? Então você que tem essa gordura subcutânea que eu estou falando, essa gordurinha que a gente pega, sabe? Coloca aqui eu nos comentários, porque eu quero saber para eu poder ajudar você, né? Para que a informação seja útil para você. Então, essa gordurinha aí subcutânea é uma gordurinha que geralmente ela surge por quê? Vocês sabem? Por que essa gordurinha surge? Primeira coisa, essa gordura ela surge porque há muita quantidade de glicose na corrente sanguínea. E se há muita quantidade de glicose proveniente aí de açúcares ou proveniente de carboidratos refinados, o organismo vai precisar liberar muita insulina na corrente sanguínea, certo? Para poder pegar essa glicose e armazenar. E aí, quando ele pega essa glicose, a insulina, ela armazena em forma de gordura, o que ninguém quer, né, gente? Então, o fato aí da pessoa consumir glicose demais, açúcar demais, pão demais, tortas demais, doces demais, álcool demais, tudo isso vai promover aumento de glicose no sangue, aumento da insulina e, consequentemente, vai haver uma maior reserva dessa glicose em forma de gordura. E é aí que essa gordurinha aí subcutânea aparece. Aí você deve estar pensando assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Igual a Aparecida, colocou as mãos para cima. Ai, meu Deus, o que eu faço? Calma, calma, que para tudo dá-se um jeito, né? Diante dessa situação, o que a gente precisa fazer? Precisa restringir a alimentação, fazer uma dieta bem radical, cortar tudo? Oi, Cecília, tudo bem? O que vocês acham? Para reduzir a gordura localizada, para reduzir essa gordura aí que está sobrando, é necessário fazer o quê? Cortar tudo da alimentação? Comer quase nada? Pular refeições? Vocês acham que essa é a melhor forma? Bem, não é a melhor opção fazer a restrição da alimentação. Por quê? Vou dar um exemplo. Na live anterior, eu expliquei para vocês que o ideal seria seguir uma alimentação de acordo com a nossa taxa metabólica basal. Não sei se vocês se lembram aí. Quem estava na outra live até aprendeu a fazer o cálculo de quantas calorias precisa consumir, né? Eu até ensinei isso. Se você perdeu essa live, infelizmente não ficou gravada, mas se você me chamar lá no direct, eu explico para você, tá? Então vamos supor que eu ou você precisamos aí de 2.000 calorias por dia, tá? E aí eu estou com uma gordura localizada, estou com gordurinhas a mais e quero queimar essa gordura. Aí o que eu faço? Eu preciso de 2.000 calorias e aí eu começo a fazer uma dieta de 1.000 calorias. Pensando assim, assim a minha gordura vai diminuir, a minha gordura vai embora. Bem, na verdade, se você fizer isso, você não vai promover a queima da gordura. Sabe por quê? A gente precisa evitar fazer essas loucuras, né? Essa dieta muito restritiva, que tenha calorias abaixo do que o necessário. Por quê? Ao fazer isso, essa restrição muito intensa de calorias,
o seu organismo ele passa por um processo chamado de termogênese adaptativa. E esse processo de termogênese adaptativa faz com que, diante de você consumir uma quantidade de calorias muito inferior à que seu corpo precisa, o seu metabolismo vai ficar mais lento e diante dessa privação de calorias, o seu organismo, o que ele faz? Ele passa a armazenar mais gordura para poder fornecer aí ao seu organismo tudo que ele precisa. Então, restringindo demais, diferente do que a maioria acredita, você vai fazer o quê? Vai fazer com que haja essa termogênese adaptativa e aí você armazene mais gordura, que seu corpo pensa assim, bem, ela precisa de 2.000, tá comendo 1.000 calorias, então alguma coisa está errada e se isso acontecer várias vezes, vai dar problema. De repente, algum metabolismo, alguma coisa vai deixar de acontecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou armazenar em forma de gordura aí essa falta que a pessoa tem. E aí, ao invés de perder gordura, vai armazenando cada vez mais, o metabolismo fica mais lento. E, gente, isso é muito comum acontecer, viu? É muito comum mesmo. Eu vejo no consultório, várias pessoas vem até o consultório e fala assim, poxa, eu como tão pouco e mesmo assim eu tenho muita gordura localizada, muita gordura na barriga, não entendo por quê, eu não consigo emagrecer. Aí eu vou fazer os cálculos lá da pessoa, a pessoa precisa de 1.000 e come 500. Ou precisa de 2.000 e come só 1.000. Aí o seu corpo entende que está passando por privação e precisa poupar energia. E ele poupa na forma de gordura. Por quê? Gordura, a densidade calórica dela é de 9 calorias por grama, né? Então, é uma boa estratégia, né, entre aspas, para o seu organismo obter energia diante dessa situação de você prover para ele o mínimo, né, menos do que ele precisa, entendeu? Então, fazer essa loucura de restringir demais não é um bom passo, tá? E uma outra coisa, todos nós temos receptores de lipólise. O que seria isso? O nosso tecido adiposo, ele tem um receptor de lipólise, ou seja, ele tem um receptor que vai ajudar aí na lipólise, ou seja, na quebra dessas gorduras, ou seja, na queima dessas gorduras. Nós temos receptores alfa e receptores beta. O que vai acontecer? Deixa eu explicar para vocês como é que eles funcionam. O receptor alfa, ele é um receptor que ele vai queimar a gordura de forma lenta. E o beta que queima a gordura de forma rápida. Vocês acham que o nosso tecido adiposo, aquela gordurinha que está lá, sabe, localizada, principalmente na barriga ou no quadril, vocês acham que é receptor lento ou rápido? Você acha que ali a gordura queima rapidinho ou demora? Coloca aí nos comentários. O nosso tecido adiposo, ele tem um receptor alfa ou beta? O nosso tecido adiposo tem um receptor que ele queima a gordura rápido ou que queima a gordura devagar? O que vocês acham? Ele oxida essa gordura de forma rápida ou devagar? A gordurinha da barriga é fácil perder? Em meninas, em meninos. O nosso tecido adiposo, essa gordura localizada, essa gordura subcutânea que está aí armazenada, ela tem receptor alfa, exatamente. É uma gordura que demora a ser queimada, é uma gordura que a oxidação dela é muito mais lenta. Mas não é por isso que a gente vai desanimar, né? Infelizmente, né? O receptor aí, no tecido adiposo, os receptores são bem lentos mesmo, por isso que essa gordura é tão difícil de perder. Mas eu tô aqui para trazer a solução, não vim falar dos problemas, né? Eu vim aqui dar a solução, não é? Não é solução que vocês querem? Hein? Quem quer solução aí, levanta a mão. A gente está falando, por enquanto, dos tipos de tecido adiposo, né? Nós estamos falando aí como que funciona essa questão do receptor do tecido adiposo, se queima fácil a gordura, se não queima. A gente, por enquanto, está falando sobre isso, mas a proposta da live qual é? Ensinar como queimar gordura, como reduzir gordura corporal, não é verdade? Então, vamos continuar. Estão falando aí que a idade é pior, quando era mais jovem era mais fácil. Sim, mas não é por isso que você vai desistir, né? Então, por que ocorre aí o acúmulo dessa gordura subcutânea? Por que é comum aumentar essa gordura
essa gordura na região do abdômen, armazenar tanta gordura assim? Por quê? Né? Vamos descobrir hoje. Né? Primeiro, se você é do tipo de pessoa que tem facilidade em ganhar gordura localizada, se você é o tipo de pessoa que tem essas gordurinhas sobrando, se você é essa pessoa que tem bastante gordura na região abdominal, pode ser pelos seguintes fatores. Primeiro, pode ser devido a uma hiperinsulinemia. O que seria isso? Taxas de insulina muito elevadas. Isso ocorre quando a pessoa consome... Boa noite, Mara. Isso acontece quando a pessoa consome muito açúcar, muito carboidrato refinado, muito pão branco, arroz branco, alimento industrializado, muitos doces no geral. Tudo isso aumenta o nível de açúcar muito rapidamente no sangue. E aí o que acompanha? A insulina acompanha. A insulina vai pegar essa glicose e vai armazenar em forma de gordura. É aí que a gordura aparece. Um outro fator também, eu já diria que é um fator hormonal, é quando o estrogênio está muito elevado. Então, mulheres, vocês que estão fazendo tudo certinho, segue o cardápio, segue a alimentação, são bem regradas aí com o treino e mesmo assim essa gordura persiste, pode ser alterações no seu estrogênio. Se o seu estrogênio estiver muito elevado, muito alto, a consequência vai ser uma maior reserva de gordura, maior depósito de gordura, principalmente na região abdominal, entendeu? Então, a alimentação é importante, sim, o treino é importante, sim, mas é interessante fazer exames também para acompanhar os níveis de estrogênio. Estrogênio elevado demais promove aí esse acúmulo de gordura, tá? Uma outra coisa que acaba promovendo aí um aumento dessa gordura subcutânea seria o aumento do consumo calórico, né? Então, por exemplo, vamos supor aí que a pessoa precisa de 2.000 calorias. Se ela comer 3.000 calorias na forma de calorias vazias, carboidratos refinados, doces no geral, o que vai acontecer? A pessoa vai ganhar gordura localizada, né? Vai ganhar aí um excesso de gordura subcutânea. E também quando a pessoa tem um baixo gasto calórico. Vamos supor que a pessoa precisa de 3.000 calorias, a pessoa precisa, porém come 4.000 e não gasta nada. Então tem baixo gasto calórico, então ela vai ter o reflexo de aumentar aí essa gordura. E também uma outra questão são problemas na tireoide. Uma pessoa que tem um hipotireoidismo, por exemplo, tem algumas alterações nessa questão e tem mais dificuldade de perder peso, tem mais dificuldade em reduzir essa gordura. Então, agora que eu fiz essa explicação para vocês, pessoal, dessas explicações que eu dei, vocês se enquadram em alguma delas? Levanta a mão aí. Vou falar de novo, tá? Então, você que tem insulina muito alta, você que tem estrogênio alto, você que consome muitas calorias, que gasta pouca energia, que não faz nenhum exercício ou que tem problemas de tireoide. Tem alguém aqui com alguma dessas questões que eu mencionei? Levanta a mãozinha aí para eu saber, não precisa ter vergonha. O pessoal tá tímido nessa live hoje. Então, eu falei aí sobre o porquê que armazena-se essa gordura. Agora eu preciso falar da solução, né, gente? Quem quer a solução aí? Quem quer a solução para reduzir a gordura? Levanta a mão. A Viviane levantou a mão. A Mara também levantou a mão. Todo mundo quer a solução, né, gente? A gente precisa primeiro saber a causa, a gente precisa saber entender os tipos de gordura que existe. A gente precisa entender se alguma dessas coisas a gente faz e agora vamos para a solução, né? Então, primeira coisa a fazer, restringir aí álcool, né? Eu sei que tem gente que não bebe nada alcoólico e parabéns por isso, né? Então, restringir álcool, por quê? O álcool, ele tem 7 calorias por ml. Então, tem gente que toma muita cerveja, né? Então, isso vai ser convertido em carboidrato e aí vai aumentar muito a insulina. Isso pode gerar uma obesidade, que aí vai aumentar o depósito de gordura, tá? Restringir aí as frituras também, né? Imagina você consumir um carboidrato ainda frito, por exemplo, um pastel. O pastel, ele tem 9 calorias por grama, né? E ninguém come 1 grama de pastel, né? Então, um alimento cozido, ele vai ter 4 calorias por grama. Então, é melhor optar pelo cozido, pelo assado e não pelas frituras, né? O ideal também é
reduzir ou evitar açúcares, né? Açúcar refinado, açúcar branco ou qualquer alimento que tenha açúcar branco. Substituir alimentos refinados por alimentos integrais. Uma outra coisa também que eu quero explicar para vocês, que é um processo que eu faço aqui no consultório, inclusive tem a Sheila Badia aqui, né, Sheila? Sheila é uma pessoa que teve uma redução de peso assim fantástica. Ela conseguiu chegar na meta. Infelizmente tive que dar alta para ela, né, Sheila? Mas eu fiz essa estratégia que eu vou conversar aqui com vocês para redução da gordura e ela conseguiu o resultado. Foi incrível, né, Sheila? Então, assim, o que você pode fazer também é um processo chamado de carb cycling. O que seria isso? Seria alternar a quantidade de carboidratos na dieta. Então, reduz a quantidade de carboidratos na dieta e vai alternando, que foi o que eu fiz aí, por exemplo, com a Sheila, né, que é uma cliente minha. Então, como faz? Em alguns dias eu reduzo esse carboidrato da alimentação dela, depois, em algum momento eu aumento e vou fazendo esse ciclo, reduzindo. Tem alguns dias que eu deixo o carboidrato mais alto, alguns dias eu deixo o carboidrato mais baixo, aumento a quantidade de proteína, né, da dieta, e a consequência vai ser reduzir gordura. E por que isso acontece? Nós temos aí a proteína. A proteína, ela é um macronutriente que ele não vai ser acumulado no nosso organismo, diferente do carboidrato. Quando a gente consome muito carboidrato, o excesso dele, ele fica depositado na forma de gordura. Quando a gente consome muita gordura, vai armazenar gordura. Agora, quando a gente aumenta o nível de proteína, o que vai acontecer? O nosso organismo vai utilizar essa proteína para outras coisas. Ele vai metabolizar essa proteína, então não vai ocorrer aí esse excesso que vai gerar um acúmulo de gordura. Entendeu? Então, por isso que a gente sempre coloca mais proteína na alimentação, porque mais proteína também tem um efeito térmico maior do que os outros macronutrientes, do que os outros alimentos. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem uma alimentação que tem uma quantidade de proteína um pouquinho maior do que de carboidrato, o que vai acontecer? O nosso organismo vai metabolizar isso melhor, não vai gerar reserva e não vai gerar acúmulo de gordura. Então, é bem interessante essa estratégia. Precisa ser uma dieta low carb? Não necessariamente. Fazendo a redução aí pouca aí do carboidrato e aumentando a proteína, isso já vai favorecer bastante para o seu organismo conseguir reduzir gordura e até mesmo aumentar a musculatura. Então vamos entender o seguinte, para eu fazer um resumo aqui. Quando eu aumento a quantidade de proteína da alimentação, eu aumento a oxidação de gordura, ou seja, eu aumento a queima de gordura e eu preservo a massa magra e, consequentemente, reduzo o peso. Tá? Essa é uma das estratégias que eu faço. Reduzir carboidrato da alimentação, aumentar a proteína, vai auxiliar redução de gordura. Vai reduzir aí essa gordura subcutânea, vai reduzir aí esse pneuzinho, viu? Tá, gente? Então, vamos voltar aí. Vou fazer um resumo aqui do que a gente deve fazer para reduzir a gordura, tá? Então, reduzir, restringir açúcar, principalmente açúcar refinado, reduzir carboidratos em geral na alimentação, tá? Eu não estou falando restringir, estou falando em reduzir, principalmente carboidrato refinado, bolo, pão francês, pão de forma, né? Arroz, macarrão, branco, né? Que não é integral, tudo isso. Então, reduzir isso. Evitar as frituras no geral, evitar álcool ou restringir o álcool, né? E aumentar a proteína da alimentação. Fazendo isso, já consegue reduzir gordura? Sim, consegue. Além disso, tem a parte do treino, né, gente? Porque com o treino vai otimizar isso. É possível reduzir gordura sem treino? Sim, é possível. E eu vi aqui que a Priscila chegou. Aí, Priscila. A Priscila também, ela passou comigo durante um período, teve um resultado incrível. E também eu fiz esse carb cycling com ela. A gente fez essa redução aí, alternou a quantidade de carboidratos na dieta e ela reduziu gordura, foi um resultado incrível. Então, é possível sim ter resultado com a alimentação, tá, gente? A alimentação adequada, reduzindo carbo, aumentando proteína.
Uma outra coisa importante é a questão do treino, né? O treino é muito... Boa noite, tudo bem? Entrou mais uma pessoa aqui. É muito importante a questão do treino também, né? O treino, uma atividade aeróbica, ela vai utilizar a gordura como fonte de energia, tá? Vou explicar uma coisa para vocês. Quando uma pessoa faz uma atividade aeróbica, pode ser dança, pode ser jump, pode ser step, pode ser esteira, pode ser bicicleta, elíptico, ou um exercício de cardio, enfim, um exercício aeróbico, o que ele vai fazer? Ele vai promover um aumento do nosso VO2, que a gente fala, que é o volume de oxigênio, tá? Ele vai estimular também o aumento da nossa frequência cardíaca. Aí, conforme aumenta a frequência cardíaca, vai aumentar aí a capacidade vascular, que vai favorecer a queima de gordura. Por isso que a maioria das vezes as pessoas falam, para perder gordura precisa fazer aeróbico, mas eu diria que é muito bom conciliar esse aeróbico com a musculação, para você construir massa magra e não perder massa magra, tá? Inclusive, eu não sei se alguém aqui faz aeróbico, mas quando você faz o aeróbico na esteira, por exemplo, ou na esteira, mais comum na esteira, aparece lá assim, VO2, né? E lá tem a idade, e lá tá mostrando assim o nível de VO2 que a pessoa atinge com aquela atividade e o quanto que ela perde de gordura. É bem interessante. Inclusive, tem um cálculo que eu posso ensinar para vocês sobre como saber qual que é a sua frequência cardíaca e o quanto você precisa atingir dessa frequência cardíaca para começar a queima de gordura. Bem interessante, né? Quem aqui quer esse exemplo, levanta a mão aí. Eu! Quem quer saber como calcular a frequência cardíaca para você entender quantos batimentos por minuto você precisa ter para otimizar a queima de gordura? Quem quer saber disso? Quem quiser saber, levanta a mão aí. Eu! Vamos, gente. Quem quer saber essa informação? Quero saber. A Solange falou eu, a Nessa falou eu, quem mais? A Mara também quer saber. Eu vou escrever aqui como faz o cálculo e vou falar para vocês também, tá? O que acontece? Hoje eu não estou na minha casa, né? Lá na minha casa eu tenho uma lousa que eu desenho, explico tudo certinho. Então eu vou explicar para vocês a fórmula. Quem não entender, levanta a mão que eu explico de novo, tá bom? Então, nós vamos aprender agora como descobrir a frequência cardíaca que nós devemos ter, ou seja, quantos batimentos cardíacos por minuto para começar a otimizar a queima de gordura, tá bom? Então, todo mundo aí quer saber, então eu vou explicar. A fórmula é assim, ó. Quem quiser já fazer, pode fazer. Pega aí papel e caneta para anotar, tá bom? Então, a fórmula é assim, é 200, então escreve aí o número 200, menos a sua idade, tá? Aí você vai ter aí um resultado, certo? Agora você vai calcular 50% desse resultado, entenderam? Então vamos lá, vou falar de novo. Vou escrever aqui. Então é 200 menos, deixa eu tentar escrever aqui e compartilhar com vocês. 200 menos a idade, certo? E aí, o resultado, você vai dividir por 2. Por 2. Coloquei aí, gente, que eu não tô conseguindo fixar o comentário. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Menos a idade. Aí vai dar um resultado. Aí esse resultado você divide por 2, tá? Então, por exemplo, vou falar do meu resultado. Eu fiz assim, 200, e agora vocês vão descobrir minha idade, né? Eu fiz assim, 200 menos 37, deu 163. Aí, se eu dividir por 2, vai dar 81,5. Aí, esse 81,5 são os batimentos por minuto que eu devo ter no meu exercício para otimizar aí a queima de gordura. Interessante, né? Você já sabia disso? Importante a alimentação? É muito importante. A Nessa está dividindo aqui o resultado dela com a gente. Então, o seu batimento, Vanessa, precisa dar 84 batimentos por minuto,
E aí a gente vai saber que você precisa atingir esse nível aí para começar a queima de gordura, isso durante o exercício. Então você precisa no mínimo 50% desse valor que a gente falou, esse valor total aí, tá bom? Então, isso, exatamente, tá? Então façam exercício, se possível, se vocês tem esses relógios aqui que ele calcula, né, o batimento cardíaco, ele vai computando ali. E aí dá para você saber o quantos de batimento cardíaco você tem que ter por minuto para começar aí a queima de gordura, tá? E por que o aeróbico? Porque o aeróbico não é um exercício que cansa? É um exercício que cansa muito, né, gente? Não é? É um exercício em que o seu organismo utiliza a gordura como fonte de energia. E por quê? Quando a pessoa tem um acúmulo de gordura e quando ela começa uma alimentação, quando ela começa um processo de treino, essa gordura ela precisa ser eliminada. Vocês acham que essa gordura ela desaparece do nada? Quando uma pessoa está fazendo um processo de emagrecimento, que ela quer perder gordura, ela sobe numa balança de bioimpedância, vê que perdeu gordura, vocês acham que essa gordura vai embora do nada? Ela vai para onde? O que vocês acham? Quem leu meu post aí sabe para onde a gordura vai, mas hoje eu vou falar de mais alguns destinos aí da gordura, né? Então essa gordura, ela vai voltar para o fígado para ser metabolizada. Essa gordura, ela pode ser dissolvida pelo sangue e ser utilizada como fonte de energia. E também essa gordura, ela pode ser utilizada. O que vai acontecer com essa gordura? Ela tem um outro caminho. Essa gordura, ela vai ser transformada aí em CO2 e água, aí ela pode ser ou não aproveitada pelo organismo. Então, diante de um exercício aeróbico, onde você utiliza aí bastante dessa capacidade respiratória, né? O seu batimento cardíaco eleva-se muito, então há muito consumo de gás carbônico, CO2, e isso vai favorecer a eliminação da gordura. Então, a gordura ela vai para o fígado, a gordura pode ser usada como fonte de energia, a gordura vai ser usada aí na forma de CO2 e água também, podendo ou não ser utilizada pelo organismo, tá? E uma outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, uma coisa bem interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre alimentação detox, sobre protocolo detox, sobre desintoxicação. Com certeza vocês já ouviram falar isso em algum momento. O que acontece? As células de gordura, elas estão carregadas, sabe de quê? Elas estão carregadas de as células de gordura, as células de gordura estão carregadas de toxinas, tá? Um outro fator também importante você avaliar é o quê? Como está a sua alimentação. Sua alimentação é uma alimentação que tem muitos industrializados? Você consome muita carne, você consome refrigerante, você consome muito álcool, você consome muito glúten, muito açúcar. Tudo isso vai gerando toxinas para o organismo. E essas toxinas, elas vão se alojando, sabe aonde? Nas células de gordura. Exatamente. Então, é muito interessante também fazer protocolos de detox, de desintoxicação, para favorecer a eliminação dessas toxinas, porque aí o seu organismo vai eliminar essas toxinas através da urina, através do suor, e quando você elimina a gordura, essa toxina também vai embora junto da gordura. Então, toxinas demais no organismo vai favorecer o ganho de peso, vai favorecer acne, vai favorecer dor de cabeça. Então, o protocolo detox também é bem interessante para reduzir peso, para reduzir gordura. Nós temos pessoas aqui que já fizeram a desintoxicação e conseguiram os excelentes resultados aí. Boa noite, quem entrou agora. Então, viu o tanto de coisa que precisa ser feito? Então, vamos lá. Vou falar novamente, hein? Para vocês ficarem aí com essa ideia na mente e procurar mudar também. Então, para eliminar gordura de uma vez por todas, você precisa fazer uma atividade aeróbica, que atinja aí uma frequência cardíaca no mínimo de 50% do valor que calculamos aí, que eu ensinei para vocês, né, o cálculo da frequência cardíaca. É importante também
Além disso, você aumentar o consumo de proteínas da sua alimentação, reduzir o consumo de carboidratos, principalmente carboidratos refinados, carboidratos que não são integrais, arroz branco, pão francês, pão de forma, doces em geral. Além disso, também é muito interessante fazer um protocolo detox, aumentar as proteínas, né? Já falei. Então, tudo isso, você fazendo tudo isso, vai favorecer a perda de gordura? Com certeza, absoluta. Tem pessoas aqui que fizeram e tiveram resultado, elas podem falar melhor do que eu sobre isso, tá? Então, e outro fator importante, se você de repente, que eu vi um comentário aqui de alguém falando assim, que corre, tem uma alimentação saudável, mas acredita que está no efeito platô. Conseguiu emagrecer, mas não consegue sair do peso. Ela não consegue mais emagrecer. Então, assim, para uma pessoa que está nessa condição, que faz exercício, come super bem, o que pode estar acontecendo? Alguma variação no estrogênio, pode ser que esteja o estrogênio muito elevado, ou pode estar havendo uma hiperinsulinemia, ou pode estar havendo também algum problema de tireoide. Então, precisa acompanhar. Mas uma coisa importante também é o seguinte, muitas pessoas falam assim, eu me alimento bem, eu sou saudável, eu me alimento de forma saudável, mas você só vai ter essa certeza mesmo se você se alimenta da forma saudável, se você saber, boa noite Wagner, só se você saber aí a necessidade que você precisa de calorias. Você come bem de acordo com a sua concepção, né, de comer bem. Então assim, na live anterior eu expliquei como se calcula a quantidade de calorias que você precisa, certo? Então se você consome as calorias dentro da quantidade que você precisa, se você treina aeróbico e chega aí nessa frequência cardíaca que eu ensinei a calcular para vocês, se a sua alimentação está mais proteica, se você reduz os níveis de carboidratos, se você faz esse ciclo aí de reduzindo os carboidratos, evita fritura. Se você não tem nenhum problema hormonal, a consequência seria não ter essa gordurinha localizada ou reduzir essa gordurinha localizada, tá? Então é muito importante a gente passar com um nutricionista. Olá, Brenda, tudo bem? Passar com um nutricionista porque ele consegue definir o quanto de calorias você precisa, o quanto de calorias você gasta nesse treino e ele consegue distribuir essa alimentação para você. O quanto de carboidrato ela vai ter, o quanto de calorias vai ter em cada horário, tudo isso é importante, tá? Aí eu sei que alguém deve estar pensando assim, nossa, é só isso para perder gordura? Nada mais, é só isso, né? Aposto que tem alguém pensando que, nossa, achei que você ia falar a fórmula mágica, ou que você iria trazer algum suplemento assim do futuro, enfim, gente, não é essas coisas que existem, termogênico, ou outros produtos, vai favorecer? Vai, mas não adianta querer perder gordura sem treinar e sem se alimentar de forma adequada. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Tá? Aí alguém que fala assim, então dá para fazer uma cirurgia. Claro, dá para fazer uma cirurgia, mas precisa entender que se não fizer a alimentação correta e o treino correto, depois essa gordura vai voltar. Não tem jeito. Porque as células adiposas, elas murcham, tá? E elas incham novamente. Então, eu tirei e tal, então ela não vai aparecer de novo? Se não cuidar, ela aparece de novo sim, tá bom? Então, eu queria saber se todo mundo aqui que estava na live fez aquele cálculo que eu falei da frequência cardíaca. Todo mundo conseguiu fazer? Todo mundo conseguiu fazer? E uma outra coisa que eu falei, esse cálculo da frequência cardíaca, para você descobrir quantos batimentos cardíacos por minuto, no mínimo 50%, tá? Mas se você conseguir aumentar isso até uns 70%, perfeito, melhor ainda. Você vai conseguir queimar ainda mais gordura, certo? Agora eu vou abrir para perguntas aqui, tá? Quem quiser pode fazer perguntas. Pode perguntar aí a sua dúvida sobre como perder gordura subcutânea. Por enquanto que eu tô vendo aqui as perguntas, deixa eu falar uma coisa. Eu falei da gordura subcutânea, né? A gordura visceral, que é a gordura presente nos órgãos, é uma gordura um pouquinho mais resistente.
Isso significa que ela não vai ser reduzida? Não. Essa gordura tem como ser reduzida sim, só é um pouquinho mais difícil. Então, a indicação, por exemplo, para alguém que tem uma esteatose hepática, alguém que tem gordura no fígado, é uma alimentação mais low carb e exercício e atividade aeróbica, tá? Sem isso, não tem como reduzir a gordura visceral. Está preparado agora, a partir de agora, treinar adequadamente, retirar aí esses refinados, aumentar um pouquinho o consumo de proteína, hein? Então, geralmente, tem uma pergunta aqui, o Wagner perguntou, baixa testosterona dificulta a perda de gordura? Wagner, quando a testosterona ela está baixa, a pessoa tem dificuldade em ganhar massa magra, tá? E se a pessoa tem dificuldade em ganhar massa magra, o que vai acontecer? Quanto menos massa magra a pessoa tem, se ela tiver aí no nível abaixo do que ela deveria ter, vai dificultar a perda de gordura sim. Por quê? A massa magra, ela vai promover uma melhor redução de gordura, porque quanto mais massa magra, mais rápido o seu metabolismo funciona. E mais rápido ele funcionando, mais facilidade vai haver para haver a perda da gordura corporal. Então, por isso que eu sempre falo, o ideal é unir o exercício aeróbico com a musculação. Porque não adianta nada você se matar lá na academia, pensando assim, tô emagrecendo, e acabar perdendo musculatura. Porque você perdendo musculatura é uma coisa ruim, porque quanto mais massa magra tem, mais o seu organismo o seu metabolismo vai ser mais rápido e mais fácil vai ser você perder peso e perder gordura. Eu tô vendo aqui que a Nessa tem muitas dúvidas, né, Nessa? Tá falando assim, você colocou aqui mais ou menos o que você come pra mim, mas assim, Nessa, o ideal seria passar em consulta para eu verificar o que tá acontecendo, entendeu? Tá? Para eu poder te ajudar. Então, fico muito feliz que todos vocês estiveram aqui até o fim. Um beijo muito grande, obrigada pela companhia de cada um. E bora pra gente perder gordura, né, gente? Bora perder gordura que o verão tá chegando e todo mundo quer se livrar aí dessa pochete, é ou não é? Então, bora fazer exercício físico, bora aumentar o consumo de proteínas. Lembrando que quando eu falo de proteínas, não é só proteína animal, tá, gente? Proteína vegetal também. Leguminosas tem proteína vegetal, castanhas tem proteína vegetal, tá bom? Soja, grão de bico, lentilha, ervilha, enfim. E reduz aí carboidratos, tá bom? E faça exercícios, levanta do sofá, se exercite para que você consiga aí queimar essa gordura. Faça aquele cálculo que eu ensinei para vocês entenderem o quanto vocês devem, qual a frequência cardíaca que vocês devem ter para assim consumir mais e mais gordura, tá bom? Um beijo, fica com Deus, boa noite, até a próxima live. Semana que vem tem live com a Nação dos Grãos. Eu vou falar sobre a saúde da mulher, mas eu coloco mais informações aqui para vocês. Beijo, fui!